Saudações, colegas servidores. Meu nome é Adoniran, eu sou oficial de justiça lotado na Central de Mandados da Ilha de São Luís e hoje nós vamos falar sobre GPJ. Mas o que seria GPJ? Nós temos aqui uma animação do Charles Chaplin que aponta para um cenário industrial da época da Revolução Industrial, que a pessoa trabalhava de maneira repetitiva e acabava adquirindo esse tique, né, de continuar fazendo aquele movimento mecânico automático que exigia muito, né, do profissional, mesmo quando ele saía do trabalho, né? Mas por que falar do filme em tempos modernos se a gente aqui vai conversar sobre a GPJ, que é um termo utilizado no Tribunal de Justiça do Maranhão? Para o exercício de 2024, a norma do Tribunal de Justiça que vai disciplinar as regras, né, como serão aferidas essas metas que envolvem a GPJ, será a portaria do Tribunal de Justiça número 5.571 de 2023. Ela foi publicada agora no final do exercício de 2023 e ela traz todas as regras e os indicadores que foram criados para aferir quem atingiu e quem não atingiu as referidas metas. E, ao final, na apuração, ela propõe uma contrapartida por meio de uma gratificação por produtividade. Aqui a gente vai identificar qual a relação que a gente tem entre o filme Tempos Modernos e a GPJ do Tribunal de Justiça. É justamente a produtividade. Então, vamos falar um pouco sobre produtividade? O trabalhador dos Estados Unidos produz, em média, 5 vezes mais riqueza que o brasileiro. É o que afirma a agência norte-americana de pesquisa Conference Board. Na lista de produtividade dos países latino-americanos, elaborada pela agência, o Brasil aparece na 15ª posição, à frente apenas da Bolívia e do Equador. Zilmar trabalha nesta fábrica de rodas e roldanas na zona sul de São Paulo desde 2004. Há um ano, ele foi buscar qualificação técnica para tentar uma promoção. Aperfeiçoei mais, né, o meu currículo, né? O salário aumentou um pouco a mais. Para o gerente de produção da empresa, a produtividade depende da qualificação do profissional e da modernização das máquinas. Se a gente tem pessoal qualificado para a situação que apareceu da vaga, a gente procura usar o pessoal interno. Se essa situação não for possível, a gente vai buscar a mão de obra aí no mercado. Mesmo assim, o desafio para aumentar a produção do país ainda é grande. De acordo com a agência norte-americana Conference Board, em 2012, o trabalhador brasileiro produziu em média 20 mil dólares, contra 38 mil dólares na Argentina e 34 mil na Venezuela. Em comparação com países mais desenvolvidos, o desempenho brasileiro é ainda pior. O alemão produziu 80 mil dólares e o norte-americano 108 mil. A pesquisa chama de produtividade o resultado do valor de todas as mercadorias produzidas em um país durante um ano, dividido pelo número de pessoas empregadas. Mas como o valor das mercadorias e o câmbio de cada país varia de acordo com as suas próprias características econômicas, a comparação nem sempre é justa. Tem a ver com o ambiente onde as empresas atuam. Então isso tem a ver com taxa de juros, taxa de câmbio, burocracia, custo da logística. Segundo esse economista, para aumentar o valor agregado das mercadorias, o país precisa realizar mais investimentos. O governo tem que trabalhar forte em oferecer um ensino de qualidade, né, usando a tecnologia. As empresas, elas precisam, né, internamente também trabalhar para que os seus profissionais possam se desenvolver com o uso da tecnologia. Nós vimos nesse vídeo que em 2012 o Brasil ficava atrás em produtividade de outros países na América Latina como Argentina e Venezuela. Será que isso vem mudando ao longo do tempo? Vamos analisar a seguinte matéria no site do Jornal da USP. E aí ele aponta: em 2020, a produtividade do brasileiro é a mesma há 30 anos. Será que 3 anos depois, em 2023,
nós tivemos uma alteração nessa situação? Seguimos com mais informações porque o Brasil amarga péssima posição quando se trata da produtividade do país. Por essa razão, vamos chamar o nosso apresentador, comentarista, analista de economia, Samidana, que já está com a gente no estúdio. Sami, seja muito bem-vindo. Como se calcula a produtividade de um país? Caniato, bom dia, Kalina, bom dia a todos. A produtividade não é uma questão trivial em economia. Qual que é o padrão mais comum? Você pega as horas trabalhadas, efetivamente trabalhadas, o PIB, que é a riqueza gerada no país, e divide o PIB por essas horas trabalhadas. Depois você faz uma segunda conta, que chama paridade de poder de compra, que você leva em consideração os preços dos serviços, do comércio, da inflação do país. E aí você chega num índice. A gente tem um dado. Então, por exemplo, a Noruega é o país mais produtivo do mundo. Um trabalhador consegue gerar de riqueza para a economia 75 dólares. Luxemburgo, claro, um país muito pequeno, 73. Estados Unidos, 67. Aí vai. O Brasil, 10,78. Ou seja, mais de 6 brasileiros equivalem a um americano. A gente só fica atrás de 5 países: Armênia, Tailândia, Sri Lanka, Índia e Bangladesh. Mas não é muito justo ficar comparando o Brasil um país rico, porque obviamente você tem infraestrutura melhor, educação melhor e outras coisas. Então eu fiz um segundo gráfico da América Latina. Tinham 9 países disponíveis. E aí a gente é o pior da América Latina. O que a gente precisa fazer? E que a gente andou nos últimos tempos? Infraestrutura. Então, você perde muito em deslocamento. Por exemplo, a modalidade rodoviária é muito pior que a ferroviária e por assim vai. Segundo ponto é um sistema tributário e jurídico claros. Aqui a gente tem insegurança jurídica e é um manicômio tributário. Você não entende nem como calcular os impostos. Por fim, a educação. A educação. Claro que quanto mais qualificada a mão de obra, em 1 hora consegue produzir mais. Esse problema não é pontual, Caniato. Não é que começou hoje que a gente é ruim em produtividade. A gente é ruim desde sempre, mas a gente precisa melhorar. E não adianta ficar falando, vamos reajustar salário pela inflação, vamos reajustar servidor. O que vale é quanto você gera de riqueza. Se a gente não gerar mais riqueza, reajuste por inflação, vai ser uma inércia. Vai ser uma inflação que gera inflação. Então, fica aí a reflexão. De novo, isso é historicamente ruim. Quando a gente vê esses índices, fico realmente preocupado. Também tem muito feriado no Brasil, aproveitar que amanhã é feriado, e isso atrapalha, porque aqui são horas efetivamente trabalhadas, pegam a jornada de trabalho média semanal e descontam os feriados. Em suma, o Brasil é muito mais ineficiente do que os demais países. Por isso que a gente paga caro pelas coisas. Samidana e a radiografia da produtividade de um país. Ele volta ao longo da programação da Jovem Pan News. Nós podemos perceber que mesmo no ano passado, em 2023, quando comparado com outros países, os índices de produtividade do Brasil não são nada interessantes. Segundo essa matéria da Fundação Getúlio Vargas, o brasileiro leva 1 hora para produzir o que um americano faz em 15 minutos. Aí nos leva a uma reflexão. Qual seria a causa de tamanha diferença na produtividade entre um cidadão brasileiro e um cidadão americano? É claro que todos esses índices estão falando de comércio, de indústria. E quando a gente fala do poder judiciário, será que a gente apresenta esse mesmo nível de produtividade? Vamos analisar números voltados para a nossa área de atuação. Vejamos aqui uma matéria de 2021 do site do Tribunal de Justiça do Maranhão. Segundo a matéria, é destacado: produtividade da Justiça de Primeiro Grau bate recorde em 2021. Então, nós percebemos que já há algum avanço. É importante destacar que em 2021 ainda estávamos ali em meados da pandemia do Covid-19, o que justificaria uma diminuição na produtividade.
No ano seguinte, em 2022, o CNJ destacou: em 2022, a produtividade da força de trabalho da Justiça registra mais de 10% de crescimento. Outro número que vai contrastar com a realidade daqueles apontados inicialmente. E especificamente com relação às centrais de mandados no Tribunal de Justiça do Maranhão, será que esses números acompanham tal crescimento de produtividade? Essa é uma matéria recente, de janeiro de 2024, e ela aponta: Central de Mandados cumpriu mais de 184 mil mandados em 2023. Essa matéria fala especificamente da Central de Mandados da Ilha de São Luís. Aqui temos outra matéria interessante. Dessa vez, o Tribunal de Justiça noticiou a produtividade da Central de Mandados da comarca de Balsas. Segundo a matéria, 87% dos mandados encaminhados em 2023 foram cumpridos. E isso é interessante, pois como há sempre entrada de novos mandados, eventualmente atingir 100% nunca será possível. Daí nós podemos perceber que a produtividade, tanto no Judiciário em geral, como no Tribunal de Justiça do Maranhão, e especificamente nas centrais de mandados, é muito elevada. Já nos situamos bem sobre produtividade, sobre GPJ, mas a gente não falou sobre as regras do jogo. Como nós sabemos que recentemente foram instaladas mais centrais de mandados, é importante nós observarmos como será feita a aferição das metas tanto de servidores administrativos como dos oficiais de justiça lotados nos setores das centrais de mandados. Vamos lá? Vamos iniciar pela meta 18. Essas já são as regras válidas para o exercício de 2024. Como vai funcionar? Segundo o que consta no relatório de metas do Tribunal de Justiça do Maranhão, para atingir a meta 18, é necessário que as centrais de mandados alcancem índice de produtividade de mandados cumpridos com finalidade atingida igual ou maior que 75% em São Luís e 80% nas demais comarcas do interior. Dando destaque especial para a meta das centrais de mandados das comarcas do interior, o que significa atingir 80% de cumprimento? Significa que os servidores administrativos não precisarão cumprir mandados, mas eles estarão submetidos aos índices alcançados pelo setor, parecido com o que já ocorre nas unidades judiciais. É uma forma de integrar os servidores administrativos à atividade principal daquele setor, que é uma atividade diferenciada das demais unidades judiciais. Como exemplo, caso sejam encaminhados 100 mandados para uma central de mandados de uma comarca de interior, desses 100 mandados, 80% precisam ser cumpridos pelos oficiais de justiça dentro do prazo limite da meta para oficiais de justiça. Essa regra vai ficar mais clara quando a gente passar para a próxima, que diz respeito à aferição da GPJ específica dos oficiais de justiça das centrais de mandados do interior. Além de técnicos, analistas, auxiliares e demais cargos que estejam lotados nas centrais de mandados e que não sejam oficiais de justiça, quem mais concorre pela meta 18? O secretário judicial que responde pela unidade vai concorrer pela meta 18. Nós sabemos que nos exercícios anteriores, algumas secretarias de distribuição foram excluídas da contagem da GPJ. A partir de 2024, o secretário judicial da Secretaria de Distribuição, que responder também pela Central de Mandados, vai concorrer pela meta da Central de Mandados. Então, reforçando, os servidores excluídos os oficiais de justiça que estão lotados nas centrais de mandados das comarcas do interior irão concorrer baseado nesse índice. Ou seja, para que eles alcancem a meta,
80% dos mandados encaminhados para aquela unidade judicial precisará ser cumprida com a finalidade atingida dentro do prazo estipulado, que é de 30 dias a partir da data que o oficial de justiça recebe os mandados. Passamos então para entendermos como será a regra de aferição para os oficiais de justiça lotados em centrais de mandados. É importante reforçar que esta meta só serve para esses oficiais de justiça porque aqueles oficiais de justiça que não estão lotados em centrais de mandados continuam concorrendo da maneira antiga, ou seja, concorrendo pela meta da própria unidade judicial onde estão lotados. Vejamos, antes do oficial de justiça passar para a fase de aferição do seu desempenho, para que ele possa concorrer à GPJ, ele precisa observar inicialmente uma regra. Caso no ano inteiro ele tenha cumprido uma quantidade inferior a 150 mandados, ele não irá concorrer à GPJ. Embora os mandados cumpridos por ele componham o monte de mandados, ou seja, o montante de mandados que será utilizado para aferir a GPJ dos demais servidores lotados na central de mandados. Outra questão que é importante observar é que, de maneira geral, não só para os oficiais de justiça, ou seja, para todos os demais servidores, é necessário que a sua avaliação anual de desempenho não seja insuficiente, pois isso coloca o servidor na condição de inapto a concorrer à GPJ. Nessa situação, da mesma maneira que acontece com o oficial de justiça que cumpriu menos de 150 mandados, este servidor, embora não concorra à GPJ, os mandados que este tipo de oficial de justiça cumprir também irão somar no montante de mandados que são utilizados para a aferição da meta dos servidores lotados no setor. Logo abaixo nesse slide, podemos perceber quais são os percentuais de aferição utilizados especificamente para oficiais de justiça. E o texto diz: a meta estará cumprida se o percentual de cumprimento for igual ou maior que 60%, quando falarmos da central de mandados da Ilha de São Luís, e 67% quando falarmos das centrais de mandados das comarcas do interior. É importante lembrarmos que existiam outras nomenclaturas utilizadas no TMSPG. Nós podíamos informar mandado cumprido em parte, mandado não cumprido, mandado cumprido com a finalidade não atingida, mandado cumprido com a finalidade atingida, né? Quando não era atingida, dava para especificar se ele não foi atingido porque o destinatário do mandado já era uma pessoa falecida. Como todos os mandados dos processos físicos já foram digitalizados, nós iremos utilizar aqui somente a nomenclatura de mandado cumprido ou não cumprido. Logo adiante, nós vamos falar mais especificamente sobre cada um desses itens quando nós passarmos a parte prática, utilizando o PJE. Muito bem. Temos aqui repetidos os percentuais, que são 60% de mandados cumpridos para os oficiais da Central de Mandados da Comarca da Ilha e 67% para os oficiais de justiça lotados nas comarcas do interior, especificamente no setor de centrais de mandados. Mas quais são esses mandados que irão compor essa meta? Irão compor essa meta todos aqueles mandados cumpridos dentro de 30 dias da data do recebimento, ou seja, da movimentação que está registrada no PJE. Ainda que o mandado tenha tido a finalidade atingida, caso o oficial de justiça cumpra um determinado mandado com 35 dias da data do recebimento, este contará tal qual o mandado não cumprido, ou seja, vai contar negativamente. Voltamos aqui novamente com uma representação de Charlie Chaplin, e aqui a gente retoma aquele primeiro vídeo que a gente passou lá no começo, que fala sobre os tempos modernos, onde ele fazia exercícios repetitivos e ficava com aquele tique nervoso,
né, retomando os mesmos movimentos que utilizava na fábrica. Então, vem aqui uma reflexão. Para que serve a GPJ? Né? A GPJ ela é uma forma de gratificação que visa incentivar o servidor a manter bons níveis de produtividade.
animação é um bom exemplo de como devemos ter sempre foco no nosso propósito. Conforme podemos observar, realizando sempre a mesma tarefa de tricotar a sua malha, a boneca exibida na animação acaba se tornando compulsiva na sua atividade. Por fim, ela acaba fazendo uma atitude sem sentido, né? Ou seja, não tem foco algum no propósito, mas meramente visando uma parte intermediária do processo, que era tricotar. Da mesma maneira, nós não podemos perder o foco que a meta que nós temos que atingir é atender bem o jurisdicionado. O que o jurisdicionado espera é que o servidor adquira um sentimento de pertencimento e identificação com a atividade que desempenha, tentando sempre entregar o máximo possível. Como relato pessoal, trago para vocês todos os certificados de atingimento de GPJ dos anos em que participei. Desde que a GPJ foi criada, eu sempre alcancei a meta em todos os setores que eu passei. Confesso para vocês que no começo eu mirava muito na bonificação financeira, mas ao longo do tempo eu acabei desenvolvendo um sentimento de entrega e de participação. Nessa matéria do Tribunal de Justiça, ficou noticiado o evento onde eu criei o gerador de custas que atualmente gira no site do Tribunal de Justiça. Ele calcula as custas para os advogados e para o jurisdicionado de uma maneira geral, e ali mesmo você já gera o boleto. Nesta outra matéria, trago outro exemplo para vocês. Aqui eu ilustro o momento em que eu participei da formulação das regras que foram utilizadas para a realização de comunicação processual voltada para o público das unidades prisionais em meio à pandemia. Essa contribuição, junto com a de outros servidores, acabou contribuindo para a efetividade da prestação jurisdicional naquele período. Em 2021, eu lancei esse compêndio com todas as normas do Tribunal de Justiça que são relacionadas às atividades dos oficiais de justiça. É importante destacar que realizar essa busca no site do Tribunal de Justiça é bem complexo. Às vezes, uma determinada norma sai do ar, você precisa procurar via outros setores ou tentar buscar em arquivos de colegas, e esse compêndio reúne uma boa quantidade das normas que são utilizadas até hoje. Mais recentemente, em 2023, eu participei, junto com a equipe do Toada Lab, da formulação do robô Mário Lúcio, que será utilizado inicialmente pela Central de Mandados da Ilha de São Luís, para distribuição de mandados aos oficiais de justiça, e potencialmente esse robô também será utilizado nas comarcas do interior. Todos os casos que eu acabo de relatar são exemplos de como é possível o servidor contribuir além do que o cargo exige, contribuindo com aquelas habilidades que não são apenas as demandadas no concurso público. Ou seja, embora oficial de justiça, se você tiver habilidades com informática, você tem muito a contribuir para o judiciário maranhense. Se você tem uma habilidade diferenciada com a matéria de direito, que é o nosso foco, você também pode dar uma contribuição melhor. E assim, nós desenhamos o cenário em que a gratificação por produtividade judiciária pode acabar servindo como um catalisador para desenvolver uma melhor prestação jurisdicional. Adiante, vamos continuar falando sobre a GPJ, mas dessa vez a gente vai falar na prática, direto lá no PJE. Vocês já se depararam com essa situação? Você certifica o mandado, tenta assinar e aí não dá certo. Quando você volta na tela inicial, você repara que aquele botão ali do lado da impressora está numa forma de um V. O normal é que ali apareça um lápis desenhado. Você entra de novo, tenta assinar de novo e novamente dá erro. Esse tipo de situação pode acabar gerando demora no recolhimento do mandado cumprido, o que poderá influenciar na aferição da meta, tanto do oficial de justiça quanto do setor que ele trabalha, especificamente se ele trabalhar em uma central de mandados. Imagine que é uma sexta-feira, já é o dia número 30
que você está de posse daquele mandado, mas você conseguiu cumprir. Aí você vai certificar o referido mandado e aparece uma situação dessa. Como a gente vai proceder para evitar o atraso no recolhimento desse mandado e, eventualmente, prejudicar a aferição da GPJ? Aqui eu trago um exemplo da tela, depois que você já tentou assinar e ele aparece a mensagem de erro. Reparem que ali já tem até uma data de cumprimento, a certidão já foi juntada, a contrafé assinada digitalizada também, mas quando a gente vai assinar o mandado, não dá certo. Uma coisa que é importante reparar é se apareceu essa marcação em verde aqui quando a gente faz a juntada da certidão. Às vezes, com a lentidão do sistema, ele acaba não processando o tipo de documento que a gente informou. Consequentemente, ele não libera a certidão para assinatura. Então, quando a gente entra no mandado e ele dá o erro na assinatura, a gente fecha a janela e quando volta para a primeira tela, olha lá, o lápis de edição da certidão sumiu e aparece ali o V. E agora, como é que a gente faz? Observe comigo essa tela. Nós temos aqui o botão limpar e eu estou na parte dos anexos. Caso eu clique em limpar, ele vai deletar todos os anexos que eu já incluí. É claro que eu posso clicar na impressora e ele vai deletar um por um. Ou seja, eu vou precisar clicar em todos os anexos para ir deletando um por um. Caso eu clique aqui no botão limpar, ele vai zerar toda a lista que eu acabei de anexar. Em seguida, ele vai me dar essa informação. Essa opção acaba economizando tempo, pois se você tiver ali 15 anexos, é claro que é uma situação diferente, mas caso você tenha muitos anexos, você vai ter muito mais tempo deletando um por um do que se você limpar todos clicando direto no botão limpar. Após clicar no botão limpar e essa caixa de confirmação ser exibida, nós vamos clicar no botão OK. Reparem que quando o PJE limpar os anexos, ele vai voltar com esse aspecto. Em seguida, o oficial de justiça deverá clicar no botão salvar. E quando isso acontecer, será exibido esse erro. Caso voltemos na tela inicial, ainda vamos perceber que aquela marcação no lugar do lápis de edição ainda vai estar lá. É que o procedimento ainda não foi encerrado. Vamos continuar. Nós clicamos no botão, esse que tem uma marcação parecida com o V. Em seguida, nós retornaremos para a tela de edição. Reparem que nós já deletamos os anexos. Quando nós voltarmos, o texto de certidão e a data da diligência que nós informamos da primeira vez ainda estará lá salvo. O oficial de justiça precisa também deletar o texto que ele inseriu na tela de edição de texto. Em seguida, ele vai clicar em cancelar a inclusão. Será exibida essa mensagem: documento excluído com sucesso. Nós temos a opção de clicar em selecionar o tipo de resultado da diligência, mas eu sugiro que nessa etapa os senhores fechem a janela. Retornando para a tela inicial, nós percebemos que o lápis de edição já voltou a aparecer. Agora é só refazer toda a certidão e certamente será possível assinar o mandado. Agora nós vamos continuar falando sobre GPJ, mas dessa vez a gente vai falar sobre cada uma das opções que a gente tem para marcar o resultado da diligência. Eu vou começar pela opção redistribuído. Quando nós clicamos em redistribuído, nós vamos informar que recebemos aquele mandado para o nosso distrito, mas eventualmente ele foi distribuído de maneira incorreta. Por isso precisa ser redistribuído para o distrito correto. Esse tipo de movimentação não gera qualquer contagem na aferição da GPJ, nem para somar, nem para subtrair nos números que você já alcançou. A outra opção é não cumprido. Quando que o oficial de justiça vai utilizar esta opção? Quando ele não diligenciar de maneira alguma sobre um determinado mandado.
Se o oficial de justiça diligenciou e descobriu que a pessoa não mora mais, ou se ele diligenciou presencialmente e descobriu que o endereço informado está incorreto e a pessoa nunca morou no endereço, por exemplo, você vai clicar em cumprido, porque isso tem repercussão na aferição do custeio de diligência. A opção cumprido deverá ser marcada sempre que o oficial de justiça der cumprimento para um determinado mandado, mesmo quando a finalidade não tenha sido atingida. Seja presencialmente, seja por comunicação remota, a opção que será marcada no PJE para informar o cumprimento de um mandado é esta, cumprido. Agora nós vamos falar um pouco sobre a repercussão das informações declaradas no PJE sobre o sistema de controle de mandados, que a gente chama de SCM. O acesso a esse sistema é feito a partir do Sentinela. Quando o servidor faz o login, ele vai clicar em SCM. Em seguida, será exibida uma tela que apresentará tanto os mandados que precisam de complementação como aqueles que já foram complementados. O que seria essa complementação? É informar a forma como o mandado foi cumprido. Reparem que a tela apresenta várias informações. A primeira é um filtro para que você escolha o ano e o mês daqueles mandados que ainda precisam de complementação. Aqui abaixo nós temos um extrato apontando todos os mandados que precisam de complementação. Esse campo localizar no grid é utilizado para que possamos localizar um mandado específico nessa listagem que está logo abaixo. Você pode tanto pesquisar pelo nome do destinatário, como pelo número do processo, ou até mesmo pelo número do mandado que foi cumprido. Aqui na direita nós temos uma opção de exibição. Você pode escolher para apresentar até 100 mandados em cada tela, para evitar que você precise ficar fazendo rolagem para encontrar um determinado mandado. Nessa tela, nós temos as 4 opções que o SCM dá atualmente para que o oficial de justiça informe como ele deu cumprimento ao mandado. A primeira é com cargo oficial. Na comarca da ilha, normalmente, os oficiais de justiça só utilizam o carro oficial para cumprir mandados no plantão noturno. A próxima opção é carro próprio. O oficial de justiça deverá marcar essa opção sempre que ele diligenciar presencialmente, sem a utilização do carro oficial. Os mandados que tiverem a opção carro próprio marcado serão aqueles que farão jus ao custeio de diligência. O oficial de justiça informará meio eletrônico quando ele cumprir um determinado mandado exclusivamente por meio eletrônico. Ou seja, caso o oficial de justiça receba um mandado e diligencie presencialmente por meio do seu carro próprio, e lá ele descubra um contato telefônico do destinatário e conclua a comunicação processual por meio eletrônico, esse mandado será marcado como carro próprio, pois ele demanda a indenização por meio do custeio de diligência. Caso ele marque diretamente meio eletrônico, toda a despesa que ele teve de locomoção para descobrir o contato do destinatário ficará por sua conta. Por fim, temos a opção sem deslocamento, que seria aquele mandado que o oficial de justiça cumpriria nas próprias dependências do fórum. Caminhamos para a conclusão da nossa aula. Vamos ver aqui um resumo, então. Repare a seguinte tabela. A opção de baixo é redistribuído. A opção do meio é não cumprido. E a primeira opção é cumprido. Esse dividido em 2 opções, 2 sub-opções, dentro de 30 dias e fora dos 30 dias. Quando falamos de GPJ, nós podemos avaliar a repercussão da seguinte maneira. Um mandado cumprido dentro dos 30 dias, a partir do seu recebimento, contará mais um, ou seja, contará positivamente na aferição da GPJ. Por outro lado, o mandado cumprido com a finalidade atingida
Entretanto, cumprido com mais de 30 dias da data do recebimento, irá contar negativamente na aferição da GPJ. A próxima opção é não cumprido. E o não cumprido, devolvido não cumprido, ou seja, o oficial de justiça recebe o mandado e devolve informando que não diligenciou. Seja lá se o motivo foi por férias ou porque veio o erro no mandado e está pedindo correção, esse tipo de devolução, informando não cumprido, conta negativamente na aferição da GPJ. Logo abaixo, temos a opção redistribuído. E caso o oficial de justiça faça essa marcação pedindo redistribuição, ele não vai contar nem positivamente nem negativamente. Ou seja, o oficial de justiça que recebeu o mandado a partir dessa redistribuição é que terá a contagem efetiva sobre o cumprimento desse mandado. Agora vamos analisar essas mesmas opções, mas sobre a ótica do custeio de diligências. O mandado cumprido dentro dos 30 dias e o mandado cumprido fora dos 30 dias, que tenha tido diligência com carro próprio, vai contar para recebimento do custeio de diligência. Tendo sido a finalidade atingida ou não, se o oficial de justiça cumpriu por meio de deslocamento no seu carro, ele fará jus ao custeio de diligências. Caso o oficial de justiça tenha cumprido, tanto dentro dos 30 dias quanto fora dos 30 dias, mas sem deslocamento, ou no carro oficial, ou por meio eletrônico, exclusivamente, ele não fará jus ao custeio de diligência. A última opção é redistribuído. E reparem que redistribuir um mandado não conta nem para a GPJ, nem para o custeio de diligência. Pessoal, encerramos aqui a nossa aula. E aí eu convido todos para o momento presencial que será realizado aí na comarca. Aguardo todos lá.